Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de combinar com os membros VIPs aqui do canal, eu tô trazendo pra vocês pela primeira vez a história de uma arma chinesa. Inclusive, ela é o rifle de serviço das Forças Armadas da China. Eu tô falando do fuzil Jiuxiu Shitsudong-Buqian, que significa rifle automático tipo 95, mas é conhecido em todo o planeta como QBZ-95. Ele tem um funcionamento extremamente simples, um pouco diferente dos demais fuzis ocidentais, mas razoavelmente eficaz, e por ser uma arma funcional e com um custo relativamente baixo de produção, teve mais de 3 milhões de unidades fabricadas ao longo da sua história. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história de hoje começa nos primeiros anos da década de 1980, época em que o exército chinês usava o fuzil Type 81 na sua linha de frente. Embora essa arma, que era municiada com um cartucho 7.62 por 39mm, tenha tido diversos modelos variantes, começou a ser visto com certa obsolescência pelo comando das Forças Armadas. Em 1987, um modelo variante específico, designado como Type 87, começou a ser produzido em baixa quantidade, porque o seu objetivo principal era testar o novo cartucho intermediário que estava entrando em uso no país naquele mesmo ano. O seu calibre era o 5.8 por 42mm, e embora de fato o seu projétil fosse de alta velocidade e com um comportamento balístico bem semelhante aos dos seus concorrentes principais, que eram o cartucho norte-americano 5.56 por 45mm e o soviético 5.45 por 39mm, o governo chinês afirmou desde sempre que o seu cartucho é mais eficiente e letal que os demais. Independente disso, em 1989 foi requisitado à fabricante nacional Norinco que fosse desenvolvida uma nova família de armas que usassem esse calibre intermediário, e que ela tivesse simultaneamente uma alta confiabilidade, precisão, modularidade e versatilidade para atuar em diversas funções e ambientes. Então, o designer de armas Duo Intian foi recrutado em 1991 para ser o líder da equipe responsável pelo novo armamento, que levou 2 anos para ficar pronto e passou por mais 2 anos de testes, sendo apresentado oficialmente em 1995 como QBZ-95. Embora o objetivo da criação desse fuzil fosse a substituição do Type 81 das tropas regulares, essa transição só foi totalmente concluída no ano de 2006. As características principais do projeto do QBZ-95 são as seguintes: ele é um fuzil do tipo bullpup, onde a sua operação e ciclagem acontecem atrás do gatilho e não acima ou à frente dele. Como acontece com a grande maioria dos fuzis dessa categoria, há sempre a reclamação de que a progressão do aperto do gatilho não é suave, justamente pelo fato dessa peça não estar conectada diretamente ao mecanismo de liberação do disparo, sendo preciso uma vareta ou barra conectora para realizar essa junção. O seu sistema de ação é o de pistão a gás de curso curto, e o seu ferrolho é do tipo rotativo, assim como acontece com a maior parte dos fuzis modernos. A sua alavanca seletora de modo de disparo fica no lado esquerdo do receptáculo, próximo ao final da coronha, e além da trava de segurança, o seletor permite que a arma dispare em modo semi-automático ou totalmente automático. A janela de ejeção fica localizada no lado direito do receptáculo e não pode ser revertida para o lado esquerdo, prejudicando os atiradores canhotos. Em todo caso, para amenizar essa desvantagem, os estojos são ejetados de forma inclinada para frente, reduzindo um pouco o risco de acertar o rosto do operador que atire apoiando a arma no ombro esquerdo. Já o retém do carregador é ambidestro e segue o mesmo estilo usado pelo Type 81, ou seja, com uma tecla posicionada de forma central na parte inferior do receptáculo. Aliás, todo o revestimento externo do receptáculo é feito em polímero, o que traz uma leveza interessante para a arma. A alavanca de manejo do ferrolho também é ambidestra e fica instalada de forma solidária na parte de cima do transportador do ferrolho, sendo operada no espaço entre a alça de transporte e o receptáculo superior. O bloco de gases, que fica logo abaixo da massa de mira, tem 3 tipos de regulagem de vazão, sendo a primeira para o regime normal de funcionamento, a segunda para o disparo de granadas de bocal e a terceira que direciona uma maior quantidade de gases para o pistão nas situações onde o sistema estiver com muita fuligem, mas a arma não pode ser retirada de combate naquele momento para manutenção. E outro ponto que também chama a atenção é o seu mecanismo de detonação, que é linear. Em vez do cão ou martelo fazer um movimento semicircular para acertar o pino percussor, é uma peça conhecida como striker que desliza pelo trilho interno do receptáculo e acerta o pino que está dentro do ferrolho, e consequentemente causa a detonação da espoleta do cartucho. O aplicativo que eu uso para mostrar o funcionamento interno das armas não tem ainda o fuzil QBZ-95, mas tem o fuzil tcheco VZ-58, que usa um sistema bem parecido. Embora a aparência das peças
peças seja diferente entre as duas armas. Eu vou usar o VZ58 aqui só para vocês terem uma referência básica de como essa dinâmica do disparo acontece. Reparem que o Striker fica preso pelo pino do gatilho. Quando o gatilho é apertado, ele abaixa a trava do Striker, que pela ação da sua mola avança em direção ao pino percussor que fica dentro do ferrolho. O pino então acerta a espoleta do cartucho e o tiro é dado. Inclusive, é assim que geralmente as armas percutidas por Striker funcionam. No caso do QBZ-95, a mola recuperadora fica em volta da mola do Striker, e não uma acima da outra como é no VZ-58. Em relação aos acessórios, o fuzil pode acoplar uma baioneta, pode disparar granadas de bocal, ou ainda podem ser instalados embaixo do cano alguns tipos de lançadores de granadas calibre 35 por 115 mm, sendo o principal deles o modelo QLG-91B. O trilho tático inicial que veio instalado na parte de cima da alça de transporte permite o uso de uma gama limitada de miras telescópicas. Entretanto, foram desenvolvidos novos modelos de alça no mercado, que trouxeram trilhos Picatinny no lugar desse trilho específico, o que aumenta consideravelmente as opções de miras para essa arma. Então, chegando no ano de 2010, diversos testes começaram a ser realizados pela mesma equipe do projetista Duo Intian, com uma versão aprimorada do QBZ-95, que foi batizada como QBZ-95-1. As principais mudanças realizadas foram as seguintes: a alavanca seletora do modo de disparo foi deslocada para o meio do receptáculo, mais especificamente acima da empunhadura do gatilho. O guarda-mato, que era grande o suficiente para servir como empunhadura frontal para a mão secundária do atirador, foi modificado e ficou com um design mais comum. O receptáculo, a coronha e a alça de transporte passaram por um leve redesenho, e agora um novo tipo de cartucho passou a ser usado. Ele tem um projétil um pouco mais alongado, mas é fabricado com uma qualidade superior, tendo uma espoleta anticorrosiva, um propelente com uma queima mais limpa, um estojo de aço com revestimento de cobre, e o projétil tem o seu núcleo feito de aço em vez de chumbo, aumentando a capacidade de penetração em coletes balísticos que usam placas metálicas ou de cerâmica. O QBZ-95-1 entrou em uso oficial ainda no ano de 2010. Então agora vamos dar uma olhada nos principais modelos variantes do fuzil QBZ-95. Afinal, conforme dito no início do vídeo, os militares queriam uma arma que fosse modular e empregada em diversas funções. O primeiro deles é o QBZ-95B, que é uma versão carabina e tem o seu cano encurtado, medindo 36,9 cm em vez dos tradicionais 46,3 cm da versão fuzil. Por conta desse cano menor, ele não tem o guarda-mão, com o seu receptáculo terminando logo depois da alça de transporte. O seu quebra-chamas também tem um formato diferenciado, com um compartimento abafador para reduzir o clarão dos disparos. A massa de mira, por sua vez, fica instalado na frente da alça de transporte e não mais na ponta do cano. A outra versão é o fuzil automático de esquadrão, batizado como QJB-95LSW. O seu guarda-mão segue o mesmo estilo da versão 95-1. Seu cano mede 60 cm e foi inserido um carregador do tipo tambor, com capacidade para 75 cartuchos, embora o carregador do fuzil comum, com 30 cartuchos, também seja compatível. Para ajudar na sustentação de fogo, foi instalado um bipé e um cano pesado, aumentando a combatividade desse modelo. O fuzil QBZ-95-1 também recebeu suas variações carabina e fuzil automático de esquadrão, onde elas vieram com as mesmas alterações recebidas na versão padrão. Pensando no mercado ocidental, a Norinco começou a produzir o QBZ-97, municiado com o cartucho calibre 5,56 por 45 mm. O carregador usado é do tipo Steneg, que é o padrão adotado em grande parte da Europa e das Américas. Também foi criada a versão QBZ-97A, que recebeu a mesma modificação visual no receptáculo que o modelo 95-1, teve a adição do modo de disparo rajada de 3 tiros, além dos outros já existentes, e também foi incluído o mecanismo que mantém o ferrolho aberto quando o carregador é esvaziado. O fuzil QBZ-97A também teve as suas versões carabina e fuzil automático de esquadrão, que se chamavam respectivamente QBZ-97B e QJB-97LSW, todos eles municiados com um cartucho 5,56 por 45 mm. Importante ressaltar que em todas as versões 97, o retém do carregador fica instalado só no lado direito do receptáculo, logo atrás do carregador, de maneira que, para recarregar a arma, é preciso tirar a mão da empunhadura de gatilho para realizar a operação. No ano de 2008, foram lançadas versões de exportação direcionadas ao mercado civil, conhecidas como Type 97 e Type 97A. Basicamente, os modelos usados como base foram o QBZ-97A e 97B, e o regime de disparo passou a ser unicamente semiautomático. O ponto de entrada dessas armas aqui no Ocidente era o Canadá. Entretanto, ao longo dos anos, a Agência de Serviços Fronteiriços do país começou a apresentar diversos obstáculos
para que esses fuzis fossem adquiridos, uma vez que o seu conjunto do gatilho podia ser facilmente modificado, fazendo a arma disparar também em modo totalmente automático. Só em 2013, a Norinco conseguiu apresentar novos fuzis com o conjunto interno do gatilho redesenhado, de maneira que não fosse possível nenhum tipo de conversão. Esses novos modelos foram batizados, respectivamente, como NQZ-03A e NQZ-03B. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar o modelo QBZ-951 como referência, já que essa versão foi a mais produzida de toda a família desses fuzis. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregada é de 3,250 kg, o comprimento total da arma é de 74,5 cm, o comprimento do cano é de 46,3 cm, o calibre do cartucho usado é o 5.8 por 42 mm, a capacidade do carregador é de 30 cartuchos, a velocidade dos projéteis é de 930 metros por segundo, a cadência de disparos é de 650 tiros por minuto, o alcance efetivo é de 400 metros e o alcance máximo é de 4.000 metros, mas sem nenhuma precisão, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não deixe de fazer o seu download de World of Warships clicando no primeiro link que tá na descrição. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!